Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à disciplina SOL 552 dentro do nosso curso de Preservação e Difusão de Estruturas e Sítios Arqueológicos a Céu Aberto. Meu nome é José João Leles Leal de Souza, vocês podem me chamar de JJ. Eu sou professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e você é o professor conteudista da disciplina SOL 552, Geoquímica de Superfície. Essa disciplina ela tem como objetivo trazer para vocês conhecimento sobre técnicas e métodos diferentes de análise e caracterização de diferentes materiais. Então, o objetivo é que ao final da disciplina vocês conheçam diferentes técnicas que podem ser aplicadas para caracterização de qualquer material que vocês puderem coletar ou até mesmo não coletem num sítio histórico, porque existem técnicas que a gente pode fazer de análise em campo, análises não destrutivas em campo, ok? Essas análises vão permitir com que, por exemplo, vocês caracterizem quais são os materiais que compõem uma cerâmica, um fragmento de cerâmica, e, portanto, identifiquem a origem desse material. Ou então, vocês podem caracterizar quais são os materiais que formam um cimento em uma parede dessa de bloco, como a gente vê no slide ao fundo, né? Essas técnicas elas também podem ser aplicadas para, por exemplo, conhecer que materiais foram utilizados para pintar um afresco. E com isso, a gente tem uma ideia da época ou de que cultura que esteve relacionada com a produção daquele material. Tudo isso vai estar dentro do rol de análises que nós vamos ver a partir de hoje. Na aula de hoje, especificadamente, a gente vai tratar de conceitos mais básicos, tratando de intemperismo e química de minerais, para com que aí a gente possa entender melhor, futuramente, a aplicação dessas técnicas. Então, vamos começar com o conceito mais básico que a gente pode tratar, que é de intemperismo. O intemperismo, ele se trata de um termo que pode ser analisado ou interpretado como a destruição espontânea de materiais, quando esses materiais são expostos a uma condição adversa, ok? Então, por exemplo, a gente pode ter o intemperismo de minerais de uma rocha, pensando que essa rocha foi formada numa condição, por exemplo, vulcânica ou plutônica, ela foi formada a dezenas ou às vezes centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. Quando essa rocha está exposta à atmosfera, todos aqueles minerais que foram formados numa pressão e numa temperatura muito diferente da que a gente tem na atmosfera, de 1 atm e 25 graus Celsius, eles vão começar a ser destruídos espontaneamente, só de entrar em contato com o oxigênio na atmosfera, com a água, ok? Esse intemperismo ele pode acontecer com qualquer tipo de material. Se vocês pensarem a máquina de lavar que a avó de vocês tinham e que começava a sofrer ferrugem em alguns cantinhos, isso também é um intemperismo. Mas isso também pode acontecer com um quadro, com um afresco, com uma pintura, com qualquer tipo de material arqueológico. Ele pode passar por um processo espontâneo de alteração das suas propriedades, uma vez que ele seja exposto a condições adversas. E esse intemperismo, essa alteração, ela pode ser dada vários outros nomes para ela, mas aqui a gente vai tratar como intemperismo, que é um termo mais conciso e mais tranquilo de ser aplicado. Esse intemperismo ele vai depender de várias características. Ele depende da temperatura. Alguns processos de intemperismo são induzidos ou acelerados pelo aumento de temperatura, enquanto outros com uma temperatura mais baixa serão acelerados. Isso é muito interessante, tá? O pH do ambiente, especialmente se a gente estiver falando de materiais que estão em contato com a água, vai ser um fator muito importante.
O EH também é um elemento muito importante, pensando que ambientes oxidantes ou ambiente redutor, ele pode alterar as propriedades de um material. Ambientes redutores, como ambientes alagados ou hidromórficos, eles podem alterar a presença do ferro em algum material, enquanto outros materiais que tiverem ferro reduzido podem ser oxidados quando expostos à atmosfera. A drenagem do material é uma variável muito importante também, porque se eu tiver um sistema aberto, se eu tiver um ambiente que não acumula material, ele vai tender sempre a induzir a perda, e uma perda sequencial daquilo. Né? Um elemento químico, enquanto ele estiver se movimentando, a tendência é que ele continue se movimentando. Isso vai tender com que a destruição daquela peça ela seja contínua até que seja feita uma intervenção. Já, por outro lado, em ambientes que essa drenagem seja menos intensa, eu estou falando, por exemplo, aqui de pinturas em paredes, ela pode ser menos intensa caso a gente esteja tratando de um ambiente fechado, de um ambiente enterrado, e isso vai induzir uma perda, uma decomposição ou um intemperismo muito menor. Além também na natureza do mineral aí, barra material que a gente está falando. Se eu estiver tratando de materiais, por exemplo, carbonáticos, que são materiais que podem se intemperizar muito facilmente, eles podem se perder muito facilmente, se eu não tiver uma intervenção ou um cuidado muito rápido, ele pode rapidamente se deteriorar. Agora, se eu estiver tratando de materiais que são ricos em óxidos de ferro, como cimentantes e fragmentos de quartzito ou de granito que compõem, por exemplo, uma parede, eu estou tratando de materiais que vão sim ser bastante resistentes a intemperismo ou à destruição. Porém, ainda assim, podem ser submetidos ao intemperismo, ok? Só vão ser um pouco mais resistentes. Tudo isso é para falar que qualquer material pode ser destruído. Basta com que ele seja exposto às condições onde ele não é estável. E é para isso que a gente vai aprender algumas técnicas, para identificar a natureza desse material e poder pensar se ele está na condição adequada, se a gente pode fazer alguma intervenção e se a gente faz alguma intervenção, de que tipo que deve ser feita. A gente já sabe muito bem, lá desde a educação básica, que existe o intemperismo físico, ele está relacionado com a quebra dos materiais em função, por exemplo, de alterações de temperatura, de pressão, tanto de alívio quanto de aumento de pressão. E esse alívio e aumento de pressão pode ser porque, por exemplo, alguém construiu uma parede ou um segundo nível em cima de uma casa preservada ou em cima de um sítio preservado, de uma igreja, ou derrubou uma parede, ou até mesmo porque está entrando água num material, ou raiz de uma planta está entrando entre as fendas de uma parede e está alargando as fendas dessa parede. Tudo isso vai estar relacionado com o intemperismo físico. O intemperismo físico ele tem um papel muito grande na quebra, na segregação de material. A gente consegue ver na figura direita que tem um pedaço de rocha que ele está quebrado como se fosse um pão de forma, né? Isso é basicamente intemperismo físico. É a quebra de materiais por ações físicas que não alteram a composição química daquele material que foi quebrado, somente alteram o seu tamanho. E esse intemperismo físico ele vai ser também muito interessante, porque da medida que ele não altera a composição química, apenas física, a gente vai poder usar os materiais que são produzidos por ele para identificar a origem desses materiais. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. A gente tem, por outro lado, intemperismo químico barra biológico, que aqui eu estou colocando na mesma gaveta, que é um tipo de intemperismo, de alteração, que esse sim promove uma alteração química. Então, por exemplo, eu coloquei duas fórmulas químicas, vocês não precisam se preocupar com isso, é só para exemplificar. Tá? A primeira fórmula química, ela está mostrando a fórmula química de um cristal de feldspato
potássico, reagindo com hidrogênio, reagindo com água e sendo dissolvido. Você vê que o produto final dessa reação é potássio, alumínio e 3 moles de H4SO4, ou seja, eu destruí completamente um mineral. Isso está acontecendo, por exemplo, nessa figura abaixo que a gente vê à esquerda. Tem esses cristais brancos enormes aí, que são justamente cristais de feldspato. E vocês conseguem ver uns espaços escuros, né, entre eles, justamente onde eu estou passando o mouse. Esses espaços escuros são como se fossem cáries num dente. Esses espaços, eles foram formados justamente pela dissolução do feldspato. Dissolução essa que está expressa nessa reação química que foi colocada acima. Ou seja, existe um tipo de destruição, que é a física, que só deixa as partículas menores, mas não altera a composição química daquele material. E existe um outro tipo de destruição, o químico-biológico, que esse sim, ele altera a composição química do material. Eu posso fazer, por exemplo, que esse produto que foi derivado do intemperismo do feldspato seja recombinado e forme na segunda fórmula química Al2S2O5OH4. Nossa, o que é isso tudo, Jota? É a fórmula química de um outro mineral que a gente conhece muito bem, que é a caulinita. Ou seja, um grão de feldspato pode ser destruído e formar um outro mineral, que a gente chama de caulinita, e que tem uma fórmula química diferente da fórmula química que tinha o feldspato no passado, embora esse feldspato seja nada mais, nada menos do que o pai ou a mãe dessa caulinita. Então, o intemperismo químico ele vai produzir novos materiais a partir da destruição dos primeiros. E esses novos materiais terão uma composição química diferente. Quando a gente olha para essa primeira figura da esquerda, a gente vê os cristais grandes de feldspato e várias áreas com uma coloração meio alaranjada, amarelada. Essa coisa alaranjada, amarelada é justamente a caulinita que o intemperismo químico biológico produziu. Olha que interessante. Isso a gente pode ver de várias outras formas também, como por exemplo na figura B, a gente tem uma figura com uma rocha com uma coloração muito vermelho, vinho escuro, forte, né? Essa coloração, se vocês compararem com a rocha que está ao fundo, que é bem mais acinzentada, ela está relacionada com um processo que a gente chama de oxidação, que eu já dei o exemplo para vocês. É o tal da oxidação que a gente tem, ou a ferrugem que a gente tem na máquina de lavar antiga, que era feita de ferro, ou até mesmo no carro, ou alguns objetos que eram de ferro de quem morava, por exemplo, perto do litoral. É uma tendência muito grande as coisas oxidarem, né? E a pessoa precisa comprar tudo de inox. Por quê? Porque nesses ambientes o ferro se oxida muito mais rápido. E a oxidação é também um processo que faz parte do que a gente chama de intemperismo químico biológico. Então, quando eu tenho uma pintura, por exemplo, mudando de cor, passando por oxidação, ela está passando por intemperismo químico biológico. E aqui eu estou chamando de químico biológico porque os organismos vivos, eles também produzem produto, eles também alteram os materiais. Vocês acabaram de ver numa disciplina sobre a alteração dos materiais com o professor Eduardo, né? Sobre a colonização de algumas peças por micro-organismos e como eles acabam degradando alguns materiais. Isso tudo está expressando o que a gente está chamando aqui de intemperismo biológico. Aí agora vamos começar a ver um pouco da aplicação desse conhecimento. O intemperismo físico, ele tem uma característica bastante interessante. Ele quebra as coisas, não é? Sem alterar a sua composição química. E esse tamanho das coisas, o tamanho das partículas, ele pode ser diferente, pode ser classificado, em diferentes classes em função dos seus tamanhos. Vocês estão vendo aqui como se fosse um conjunto de várias peneirinhas que a gente pode ter peneirado no nosso material, materiais que são bastante grosseiros, que por exemplo poderiam ficar entre 20 milímetros e 2 milímetros. Materiais que são moderadamente grosseiros, entre 2 milímetros e 0,25, materiais que já são mais finos, que ficariam entre 0,25 e 0,05,
materiais que estão entre 0,05 e 0,02 e materiais que estariam abaixo de 0,002 milímetros. Esses materiais aqui a gente nem consegue ver a olho nu e nem com alguns microscópios a gente consegue ver esses materiais, para vocês terem uma ideia. Então, qualquer material que a gente quebrar, por intemperismo físico, ele pode ser classificado em função do seu tamanho. Pensem, por exemplo, como se fosse um fragmento de cerâmica aqui. Se esse fragmento de cerâmica começa a ser quebrado, ele pode ser classificado em diferentes tamanhos. Não só o próprio fragmento, como os materiais que compõem ou que foram usados para fazer esse pedaço de cerâmica. E o intemperismo físico, intemperismo químico-biológico, como eu falei para vocês, ele altera a composição química, não é? Ele altera muito menos a questão do tamanho, mas muito mais a composição. Então, quando a gente aplica esse conhecimento, a gente pode ver que tudo o que o intemperismo físico faz é alterar o tamanho das coisas. Então, se eu tenho materiais com 20 milímetros ou com 0,05 milímetros, eles podem ter passado apenas pelo intemperismo físico, sem alterar sua composição química, apenas alterando o seu tamanho. Enquanto o intemperismo biológico, esse sim vai estar relacionado com a alteração da composição química. E aí, esse intemperismo biológico, ele só vai atuar na fração menor do que 0,02 milímetros. Por quê, Jota? Eu vou entrar muito brevemente nesse ponto, tá? Mas é basicamente em função do que a gente chama de superfície específica. Quanto menor uma coisa é, mais rapidamente ela reage. É só vocês pensarem, por exemplo, em qual tipo de sal que a gente usa para salgar ou para temperar uma sopa. O sal de cozinha, ali aquele sal refinado, ou eu usaria um sal grosso que a gente usa geralmente para fazer churrasco? Eu espero que todo mundo me responda que geralmente usa o sal refinado para temperar a comida quando está fazendo uma sopa. Por que a gente usa o tal do sal refinado? Porque ele é menor. A composição química dele é a mesma do sal grosso, mas por ser menor, ele se dissolve muito mais rápido na água da sopa que eu estou fazendo. Então ele reage mais rápido. E esse intemperismo químico ou biológico, ele vai depender de reações químicas. E essas reações, elas dependem justamente dessa superfície específica. As partículas que são muito grandes, maiores do que 0,02 milímetros, elas têm uma superfície específica muito baixa, então praticamente não reagem. E aí só vão passar por quebra. E aí cabe de novo a aplicação disso. Então a gente consegue entender que partículas que são maiores do que 0,002 milímetros passaram apenas por intemperismo físico, sem alteração da sua composição química. Qualquer partícula que tem um tamanho igual ou inferior a 0,002 milímetros, essa sim passou por alteração das suas composições químicas. E daí, Jota? E o que isso tem a ver? Ora, e daí que agora a gente vai poder usar, então, essas frações ou esses tamanhos para identificar os materiais. Se a gente, por exemplo, chamar qualquer coisa que é maior do que 0,002 milímetros de fração grosseira, a gente vai ver que essa fração grosseira ela é composta por minerais primários, muitas das vezes, que são aqueles materiais que a gente encontra na rocha. Então, por exemplo, se eu olhar para aquele tal fragmento de cerâmica, os fragmentos de tamanho areia ou cascalho, eles vão ser, muitas das vezes, compostos por fragmentos de rocha ou mesmo de minerais que não passaram por intemperismo. Materiais que apenas foram quebrados em tamanho menor. Muitas das vezes, esses minerais que a gente vai encontrar, eles são minerais altamente resistentes. Por quê? Falando aqui do Brasil, que a gente tem dominantemente condições tropicais úmidas e que acabam destruindo minerais que não são muito resistentes. Então, na maioria das vezes, quem que a gente vai encontrar
como a fração grosseira, ou como a areia, o cascalho ou o silt dos nossos materiais. Grãos de quartzo, de zircão, de ilmenita, de magnetita, que são minerais muito resistentes. Porém, a gente tem que entender que algumas vezes eu vou encontrar minerais primários que podem ser diferentes desses. Aí eu estou falando de ambientes, por exemplo, mais secos, ambientes semiáridos ou até mesmo áridos, aonde os minerais que são menos resistentes, eles podem se preservar. E aí vai uma informação interessante. Então, a partir de que tipos de minerais ou materiais compõem essa fração grosseira, eu posso ter uma ideia da origem ou a fonte do material que foi utilizado. Se, por exemplo, eu olho para um pedaço de cerâmica que tem muitos grãos de feldspato dentro dele, eu sei que a rocha que foi moída e usada para fazer esse pedaço de cerâmica tem que ter feldspato, porque ele não veio do nada, não é? E aí eu posso olhar as rochas na vizinhança, qual delas tem feldspato. E aí eu vou pensar, olha, quando fizeram essa moagem e esse pedaço de cerâmica, o clima devia ser bastante seco para garantir a preservação desse feldspato. Agora, se eu achar só grãos de quartzo, eu já vou pensar em outra história. Falar, opa, o material que foi utilizado para fazer essa cerâmica, ou ele estava associado a um clima muito mais chuvoso, ou a uma rocha que sim, que tinha quartzo. E aí a gente pode rastrear muito bem qual é a fonte de material que foi utilizado para fazer aquele pedaço de cerâmica. Aqui eu estou dando um exemplo bem claro para vocês sobre isso. Imagina só que a gente pegue justamente um pedacinho e quando a gente olha aqui de perfil esse fragmento, eu consigo ver uns grãos, olha só, facilmente, a olho nu. Esses grãos a gente pode remover do pedaço de cerâmica, analisar com todo cuidado, amor e carinho, e aí identificar qual foi a fonte do material que foi utilizado para construir essa cerâmica. E lembrando, diferentes comunidades podem ter ocupado um mesmo lugar e podem ter usado diferentes materiais. Então é muito interessante sempre pensar nisso com cuidado. Se eu tiver, no caso, fragmentos de cerâmica aqui, de qualquer tipo de natureza, eu tenho que pensar que, eventualmente, diferentes comunidades podem ter criado. Uma coisa que é muito interessante, que é muito relacionado com essa disciplina, e a gente vai ver mais à frente, é a análise da composição dessa fração grosseira. Por quê? Do mesmo jeito que os minerais eles servem para a gente identificar a fonte, a composição química desses minerais também serve para identificar a fonte. Por quê? Como o intemperismo físico não altera a composição química, eu posso pegar um pedacinho de cristal que está aqui, ó, analisar a composição química desse cristal e comparar com a composição química de diferentes rochas de uma região. E com isso eu poder avaliar da onde veio aquele material com ainda mais certeza. E, como eu falei para vocês, eu posso analisar se houve variação desse material ao longo do tempo. Imaginem só que nesse gráfico aqui, eu tenho no eixo Y a profundidade de um testemunho de solo, tá? Que a gente foi abrindo e coletando material em diferentes profundidades. E no eixo X, eu tenho a variação da composição química do material, de dois elementos químicos, zircônio e titânio. Não precisamos agora preocupar com esses dois carinhas aqui, tá? Mais à frente a gente vai falar. Mas vamos pensar inicialmente que eu estou tratando da composição química do material. Vocês conseguem ver facilmente no gráfico que essa razão entre zircônio e titânio, ela oscila um pouquinho aqui em superfície, mas ela oscila bastante quando eu chego nessa profundidade abaixo de 28 centímetros e acima de 55. Isso indica para mim claramente
que o material que está aqui entre 0 e aproximadamente 28 centímetros, ele veio de um material específico, de uma fonte específica, e o que está abaixo de 28 centímetros é um material que foi retirado de outro local, de outra fonte. Ele pode ter utilizado até as mesmas técnicas. Então ele pode ter sido confeccionado pela mesma comunidade, mas com certeza a área-fonte foi diferente. Isso é uma coisa muito interessante da gente analisar e que a gente vai ver nessa disciplina, como fazer esse tipo de interpretação. A fração fina, ela já vai ser usada agora para outra coisa. A fração fina, ela é composta por materiais que passaram por intemperismo químico / biológico. E eles estão dentro daquele rol de minerais que a gente chama de minerais secundários, ou materiais que foram produzidos pelo intemperismo químico. Na maioria das vezes, esses minerais vão ser esses que estão listados aí para vocês. Caulinita, aloisita, óxidos de ferro, de alumínio, de manganês, mas isso também vai variar de acordo com as condições ambientais. Esses minerais são os principais minerais que a gente vai encontrar nos ambientes tropicais úmidos. Mas se eu já caminhar para um ambiente kárstico e ou seco, com certeza a fração fina vai mudar. Então, eu consigo ter uma ideia das condições climáticas, olha só que interessante, da área aonde aquele material foi produzido. E eu consigo também ter ideia sobre o tipo de processamento desse material. Por exemplo, se a gente encontra magemita, eu sei que esse material foi submetido à queima. Se eu encontro hematita e não guetita, eu sei que esse ambiente era um ambiente seco ou também foi submetido à queima, à desidratação. Então eu consigo ter informações mais claras sobre o processamento dos materiais, da preparação dos materiais. Isso tudo a partir da fração fina. E, lógico, a fração fina, ela compõe muito do material cimentante que a gente quer. E como eu falei para vocês, ele vai falar sobre o nível de intemperismo, ele pode ser usado para identificar a fonte desse material cimentante também, que pode e muitas vezes é diferente da fonte do material grosseiro, e a gente vai poder pensar em técnicas diferentes de preservação. Se o material cimentante é calcita, é carbonato de cálcio, ou ele é caulinita, as formas de preservação desses ambientes têm que ser completamente diferentes, porque a resistência ao intemperismo é bastante diferente. Uma coisa que a gente pode fazer também, a gente vai ver isso com mais detalhes à frente, é calcular o índice de intemperismo, de alteração desses materiais. Quando a gente faz uma análise química bastante completa dos materiais da fração fina, a gente pode quantificar o quanto que esse material foi intemperizado pela perda de elementos químicos que são muito facilmente lixiviados, como cálcio, sódio e potássio, tá bom? Então, por exemplo, nessa primeira fórmula aqui, quanto mais alumínio eu tiver e menos cálcio, sódio, potássio eu tiver, esse resultado aqui vai ser maior, indicando um intemperismo mais avançado. Essa outra fórmula aqui é simplesmente uma fórmula paralela ou alternativa à primeira, e aqui eu não uso alumínio, eu só vou usar sódio, magnésio, potássio e cálcio. E aí aqui eu vou também ter uma ideia sobre o índice de intemperismo. Isso aqui é muito útil para aquelas pessoas que querem comparar materiais ou sítios diferentes, para ter uma ideia da preservação desses sítios ou até mesmo de quando eles foram criados, ok? A gente vai ver como chegar nessas análises químicas mais à frente. Vocês não precisam se preocupar por enquanto, ok? Bem, já falei bastante por hoje, já trouxe bastante coisa nova. Como eu estou disponibilizando esse vídeo só hoje, ao sábado, eu não vou passar um rol de perguntas para vocês. Mas na semana que vem eu vou colocar perguntas relacionadas com a aula de hoje e com a aula que eu vou colocar para a semana que vem, tá? Vou pedir a vocês que, além de assistirem esse vídeo, também leiam o material complementar
que eu disponibilizei. Isso vai ajudar a garantir um conhecimento um pouco mais profundo sobre o que eu estou falando até agora para vocês, ok? E, por último, antes de me despedir, gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, me enviem um e-mail. A gente tem um e-mail marcado no primeiro slide. Não se sintam tímidos. Podem entrar em contato. O meu papel é justamente ajudar e facilitar o conhecimento para vocês, tá bom? Bem, vejo vocês na próxima semana. Até logo. Tchau, tchau.